Olá pessoal, hoje eu vou falar como se brinca com uma criança autista. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis, para os pais, é entender como é que funcionam as brincadeiras deles, já que são tão diferentes do jeito que a gente fazia quando era criança ou do jeito que as crianças típicas fazem. Então essas dificuldades que a gente tem faz com que a gente fique frustrado na hora de brincar com eles, porque a gente não consegue interagir, não consegue engajar. Vocês notem que as crianças autistas elas têm um pouco de dificuldade em ter vários focos. Normalmente elas prestam atenção em um determinado objeto, em uma determinada brincadeira e esquecem as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por exemplo, se dá um barulho fora que normalmente a gente olha, as crianças continuam brincando no que elas estão fazendo. Então essa dificuldade que tem em dividir a sua atenção pode ser usada também nas brincadeiras. A primeira dica que eu vou falar para vocês é a forma como a gente está brincando com elas e observar quando elas estão brincando. Se elas estão brincando, por exemplo, com o trenzinho e ela está fazendo um movimento com a rodinha do trem, ela está girando, ela está empilhando, esses movimentos a gente pode ajudar também a interagir nessa brincadeira. Digamos assim, a gente normalmente, o que a gente faz nessa situação é falar, olha o trenzinho vai mexendo, o trenzinho vai fazer tal coisa, o trem faz isso, o trem faz aquilo, olha lá, o trem está indo na ponte. A gente está falando uma série de palavras e ela, como não consegue dividir a atenção, é muita informação. Então, quando a gente for brincar com a criança com o trem, a gente vai dizer apenas trem. E aí fazer os movimentos com ela, tentar engajar nessa brincadeira. A gente não vai dizer o trem é amarelo, o trem é vermelho, a roda do trem faz isso. Obviamente que quando a gente está fazendo esse tipo de brincadeira, normalmente a gente fica com uma certa angústia, porque o silêncio também incomoda. Mas a gente pode fazer algumas onomatopeias, como por exemplo, o trem faz piuí, piuí, e assim a gente ajuda a preencher esses vazios. Mas é bem importante, assim, se a criança não fala, a gente vai dizer apenas uma palavra para elas na nossa brincadeira. Se a criança já fala algumas palavrinhas, a gente pode falar 2 palavras. E nesse tempo, também a gente pode nomear coisas que tem no objeto que a criança está brincando, mas uma palavra por vez. Isso vai facilitar bastante, porque daí eu estou falando do trem, eu estou repetindo a palavra para ela compreender que está se referindo àquele objeto ali. Se ela estiver escolhendo uma outra coisa, a gente vai se direcionar sempre para aquilo que ela está direcionando. A gente deve seguir a liderança da criança. Isso também é bem importante. Não deve forçar ela a brincar do jeito que nós fazíamos quando estávamos brincando de trem. Vamos observar como ela está fazendo e imitar aquele movimento dela. Depois, futuramente, a gente vai ensinar ela a brincar funcionalmente. Mas, no primeiro momento, vamos brincar de acordo com o que ela está fazendo. A gente está interagindo com ela. Isso é bem importante também. Eu sou o professor Júlio Kolbe, eu sou doutor em comunicação e sou especialista em análise do comportamento. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. A gente não deve ignorar a brincadeira da criança, a gente deve entrar naquela brincadeira e fazer exatamente como ela está fazendo e depois a gente vai introduzir outros objetos, outros tipos de brinquedo, formas diferentes. A gente vai, se a criança está brincando daquele jeito de girar a rodinha, é isso que a gente vai fazer depois. No futuro, vamos utilizar para fazer outros movimentos. E aí a gente pega a mãozinha da criança, mas não vai lá e toma o objeto da criança e mostra como é que faz de um jeito. Normalmente, quando se faz isso, está sendo bem invasivo. E aí isso pode fazer com que a criança se retraia e não ache prazeroso fazer aquilo ali. Mesmo que ela esteja utilizando o brinquedo de uma forma não adequada, de uma forma que não seja a funcional, no começo vamos fazer igual ao que ela está fazendo, sem forçar para que ela se divirta também. Nós vamos dando sugestões para a criança e aos poucos nós vamos acrescentando passos nessa brincadeira. E aí ela vai gostar de ter a gente perto para fazer a sua brincadeira, para fazer a sua interação social com a gente. Isso é bem importante, de respeitar o espaço da criança e tentar compreender porque aquilo ali está sendo prazeroso para ela e aos pouquinhos a gente vai ensinando ela também a brincar de forma funcional. Não se esqueça de fazer isso com a sua criança e depois colocar um comentário aqui dizendo como é que funcionou. Siga a liderança da criança, utilize uma palavra por vez, depois quando ela já tiver um vocabulário, 2, 3 palavras, vá aos pouquinhos. Experimente e depois escreva aqui para nós como funciona com a sua criança. Um abraço e até o próximo vídeo.